Marcos capítulo 6, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Faça mais uma oração, pedindo agora que Deus fale com você nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que pelo Espírito Santo hoje não haja tamanha incredulidade aqui, como houve na terra do Senhor, quando o Senhor foi lá. Que o Senhor traga fé ao nosso coração, avive a nossa vida espiritual para Te servir. Faça isso para a Tua glória, Jesus, pelo Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, se a gente pudesse traduzir fé é capacidade de ver. Fé é capacidade de ver o que nem todo mundo consegue ver. Eu tenho um problema de vista. Eu sou daltônico. Todo mundo aqui sabe o que é isso? Eu confundo verde, vermelho, alaranjado. Eu confundo às vezes também azul e roxo. Tanto que uma vez eu lutava jiu-jitsu quando eu era jovem, e daí eu era faixa azul e estava lutando com um cara de faixa roxa, que é muito mais graduado. Mas na minha cabeça eu estava vendo um faixa azul como eu. E eu lutando aqui naquela desenvoltura tudo. E daí os caras: nossa, você foi muito bem contra um faixa roxa? Isso é raro. Eu falei: ele é roxa. Eu pensei que era azul como eu. Ou seja, a minha vista, a forma que eu estava vendo, me deu fé para enfrentar aquilo. Eu tenho várias histórias, várias gafes. Chegava numa loja: e essa camisa verde aqui? A mulher: não tem nenhuma camisa verde aqui na vitrine. Várias delas. Um dia eu posso contar mais para vocês. Porque nós vemos que, como eu falei, a fé é a capacidade de ver. Quando Jesus estava contando parábolas, diz que ele contava parábolas para que algumas pessoas não vissem. É interessante, o Marcos apenas ouça em capítulo 4, versículo 11, Jesus disse: A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhe ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Tem pessoas que ela vai endurecer tanto o coração dela, que ela vai ver, ou seja, ela vai ouvir apenas com os ouvidos, mas não chega no coração. Há uma espécie de daltonismo espiritual para cada um de nós, que está na nossa cara, está ali, mas a gente não consegue ver. Nós ficamos um mês sem pregar no livro de Marcos. A gente estava no mês da família. Quem aqui está nos visitando hoje, a gente prega sequencialmente o Evangelho de Marcos desde janeiro.
Mas o mês passado foi o mês da família, nós demos uma pausa para tratar de temas da família. Então, para te contextualizar, para você lembrar onde nós estamos, no capítulo 4, Jesus ele tinha mandado o mar se acalmar. No final do capítulo tem uma história ali que diz que Jesus manda o mar ficar quieto, os ventos se acalmarem. E os discípulos perguntam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois no capítulo 5, Jesus vem e ele expulsa uma legião de demônios de um homem que estava preso, cativo àqueles demônios há vários anos. Jesus depois vem e atende o pedido de um pai de família chamado Jairo para curar sua filhinha que tinha 12 anos, que estava doente. E Jesus vai no caminho, daí aparece uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Jesus cura essa mulher, e depois Jesus chega na casa de Jairo, e a filhinha dele já tinha morrido. Jesus ressuscita a menina. Ou seja, o capítulo 5 nos mostra Jesus que tinha poder para mandar o mar ficar quieto, mostra Jesus que tem poder para curar uma menina que já morreu, ressuscitar alguém. Jesus que tinha poder, que tem poder para mandar uma doença que há 12 anos acometia alguém. Esse é o contexto. Mas Jesus agora nos diz no capítulo 6, versículo 1, que Jesus ele resolve dar uma volta para a sua terra. Sabe quando você passa muito tempo longe, dá vontade de visitar a família, né? Quem é assim? Jesus, como humano, nós vimos hoje de manhã na escola bíblica, ele 100% Deus, 100% homem. Jesus, eu preciso visitar o meu povo, preciso ir lá ver meus irmãos, e diz que ele volta agora para a sua terra. Mas imagina você chegar na sua terra e imagina as pessoas te desprezarem. Imagina você fica anos sem ir na sua cidade, você fica anos sem ir lá em Vazante, e chega lá e as pessoas te desprezam, não te dão moral. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Por isso que o nosso tema hoje é o perigo da incredulidade. Porque a incredulidade é um pecado, e é um pecado incurável. Só Deus ele pode curar a nossa incredulidade. Isso é tão sério que parece que a gente vê que a cada ano parece que a fé vai diminuindo, o fervor espiritual vai diminuindo, parece que a igreja ela vai ficando cada vez mais fria. Tanto que o próprio Senhor Jesus, em Lucas 18, versículo 8, diz que quando ele voltar, ele pergunta: achará o Senhor, o Filho do Homem, fé na terra? Quando o Senhor voltar, ele achará fé? Se ele voltar na nossa geração, o Senhor Jesus achará fé no seu coração? Será que o Senhor Jesus achará fé nos nossos filhos? Ou se ele voltar mais depois, quando a gente já morrer, ele achará fé nos nossos netos? O Senhor Jesus pergunta em Lucas 18, versículo 8: achará ele fé na terra? Porque, como eu falei, incredulidade é um pecado incurável. Só Deus pode curar esse pecado. Só Deus pode dar fé ao nosso coração, porque a Bíblia fala que o nosso coração é um coração de pedra. A gente ter fé em Jesus é um milagre. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então eu vejo que nós devemos fazer uma reflexão da nossa vida, domingo após domingo, semana após semana, saber como anda a nossa fé. Nós acreditamos de fato em Jesus? Nós acreditamos de fato no que a palavra de Deus fala sobre Jesus? Porque vai dizer, meus irmãos, que Jesus agora chega lá, e no versículo 2 diz que era sábado, e Jesus, como de praxe no sábado, ele ia para a sinagoga. E diz que Jesus ele começa a ensinar na sinagoga, e muitos estavam ouvindo. Diz que as pessoas começam a perguntar assim: da onde vem a este tais coisas? As pessoas se maravilham com o ensino de Jesus. Eles perguntam assim: mas como ele sabe tanto assim, tanta sabedoria para ensinar a palavra de Deus? Ele tem tanta sabedoria. E eles sabiam das histórias de Jesus. E eles também perguntam no versículo 2: e como que fazem tais maravilhas as suas mãos?
Veja que eles gostam de ouvir Jesus, eles se maravilham com o ensino de Jesus, eles ficam surpresos com as obras de Jesus, mas eles não reconhecem Jesus como de fato Ele é, porque nós vemos aqui um certo desprezo no versículo 3. Eles perguntam uns aos outros: mas esse não é aquele carpinteiro? Nós conhecemos ele é filho da Maria. A gente sabe dos irmãos dele, tem Tiago, tem José, tem Judas, tem Simão. Mas não vivem aqui também as irmãs dele? Vejam, meus irmãos, que eles gostam de ouvir de Jesus, mas eles conhecem apenas um Jesus homem. Há um certo até desprezo assim, né, pela profissão de Jesus, que era uma profissão manual. Não é esse apenas aquele carpinteiro que estava aqui? Vai dizer, meus irmãos, que até os irmãos de Jesus, eles não criam nele. Em João, no capítulo 7, versículo 5, vai dizer que os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Nós vimos no capítulo 3, no de Marcos mesmo, que certa vez os irmãos, os parentes de Jesus, foram até ele, que eles queriam interditar Jesus, porque eles achavam que Jesus estava louco. Talvez vocês vão lembrar dessa pregação, que Jesus estava muito tempo sem comer, fazendo a obra de Deus. Será que às vezes a gente não é assim? Jesus, ele vai se tornando tão familiar para nós, as coisas de Deus, o culto, o estudo bíblico vai se tornando tão familiar para nós, que a gente pega o que é extraordinário e trata como ordinário. Vocês estão entendendo? Ali eles estão vendo só o Jesus homem. Era para estar ali, meus irmãos, como todos, como Maria, irmã de Marta, lembram? Diz que quando Maria, irmã de Marta, ela via Jesus, ela se prostrava aos pés de Jesus. Era para estar todo mundo ali igual essa Maria, irmã de Marta, a ouvir os ensinamentos de Jesus, a saber que Ele estava ali. Eles tinham que reconhecer que Ele era de fato o Filho de Deus. E às vezes eu fico pensando se as coisas de Deus, se o culto para nós não vai se tornando tão comum, algo tão familiar, que a gente trata como algo ordinário, aquilo que devia ser extraordinário. Já que eles estavam maravilhados ali com o ensino de Jesus, com aquilo que Jesus fazia, era para estar todos adorando Jesus, mas eles começam a questionar, eles começam a desprezar Jesus. Não é esse o carpinteiro? Era o carpinteiro, mas estava ali o Filho de Deus. Era para estar todo mundo ali como Maria, eu falei, a irmã de Marta, todo mundo de joelho, se prostrados aos pés do Salvador, do Filho de Deus que estava no meio deles. Porque eles não reconhecem o Filho de Deus, eles não creem. Vai dizer no final do versículo 3 que eles se escandalizavam de Jesus. Essa palavra escandalizar nele seria mais ou menos assim: eles encontram em Jesus uma pedra de tropeço. Porque se você tem conhecimento de quem é Jesus, se chega aos seus ouvidos quem Ele é, se chega aos seus ouvidos o que Jesus fez, e você não crê, Jesus é para você uma pedra de tropeço. O apóstolo Pedro disse isso na sua primeira carta, que Jesus, para aqueles que creem, é a pedra angular da salvação. Mas o conhecimento de Jesus, quando chega aos seus ouvidos e você não crê, é uma pedra que você tropeça, porque era melhor você nunca ter ouvido. E vai dizer, meus irmãos, no versículo 6, olha comigo o versículo 6: admirou-se da incredulidade deles. Jesus ficou assustado com a tamanha incredulidade das pessoas em relação a Ele. Versículo 5, inclusive, diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Veja que Jesus, no capítulo anterior, ele fez muitos milagres. Ele ressuscitou mortos, ele mandou o mar se acalmar,
Então Jesus não fez ali muitos milagres, não porque ele não podia fazer, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas porque as pessoas não tinham fé nele. Então disse, porque as pessoas não tinham fé verdadeira em Jesus, ele não pôde fazer ali muita coisa. Não porque ele não queria, ou não porque ele não podia fazer, mas porque não teve conexão de fé. As pessoas não depositaram em Jesus aquilo que ele merece, a fé verdadeira. Por isso, meus irmãos, o nosso tema de hoje é o perigo da incredulidade. O perigo de você não admirar Jesus. O perigo da gente cantar louvores para Jesus e você está aqui como se estivesse cantando para qualquer um. O perigo de você ouvir a palavra de Deus e se tornar tão familiar para você e você achar assim: ah não, essa palavra eu já conheço. Como eles falaram aqui, não é esse o irmão de Tiago, de Judas? Nós não conhecemos a sua irmã. Eles tratam Jesus como algo comum, como algo ordinário, mas estava diante deles algo extraordinário. Estava ali o Filho de Deus, e eles estão tratando Jesus como um simples carpinteiro. Me vem um temor no meu coração se a gente não faz isso, se a gente vem para cá e não devota a Jesus o que ele merece, se a gente de fato crê na palavra dele. Porque se nós crêssemos de fato, a nossa vida tinha que mudar. Talvez a gente é assim, a gente se maravilha da palavra, como você ouviu domingo aqui, que Jesus é o noivo da igreja, lembram? Alguns irmãos comentaram comigo: que palavra abençoada, pastor. Eu nunca tinha pensado que Jesus é rei, é profeta, é sacerdote da igreja. Eu nunca tinha imaginado que Jesus ama tanto a sua igreja assim. Beleza, você se maravilhou com a palavra, mas você creu nela? Causou algum efeito na sua vida a palavra da semana passada, que você disse que se maravilhou com ela? Porque é a mesma coisa, as pessoas se maravilhavam com os ensinos de Jesus, mas tratavam ele como um simples carpinteiro. Então eu comecei a analisar a minha vida. Ontem eu fui chamado para ir num encontro de várias igrejas, para adoração, oração, para ter uma unidade entre várias igrejas. Eu peguei e levei todo mundo. Shannon falou que estava animado, nós fomos num sítio. Daí começou o louvor. Eu ouvi uma senhora lá, mais de 60 anos. E a senhora estava assim. E o louvor estava demorando, gente. Sabe aquelas igrejas que gostam de louvor mais de 1 hora? Se eu te falar que esse demorou quase 2 horas, você acredita? Mas sabe qual que era o meu parâmetro para não cansar? Eu olhava para a senhora. Quando estava cansando, eu olhava para a senhora, ela estava assim. Daí eu falei, ia passando, eu cansava, daí eu olhava para ela, daí ela estava assim. Daí passou um pouquinho, ela estava de joelho lá na frente da banda. Eu falei, não, essa senhora está numa frequência que eu não estou na mesma frequência que ela aqui. Ela está tratando Jesus como algo extraordinário. Ele estava ali dando louvor e adoração a Jesus. E talvez eu estava ali tratando Jesus como um simples carpinteiro. Nós temos que analisar, irmãos, se nós de fato cremos, se nós de fato acreditamos que Jesus é tudo o que a Bíblia diz que Ele é. Porque nós vemos aqui, talvez Deus não opera algumas coisas na nossa vida porque nós não cremos. Que o versículo 5 fala, Ele não fez muitas coisas ali porque as pessoas não acreditavam. Então às vezes algumas coisas na nossa vida não fluem, são travadas espiritualmente porque nós não cremos ainda. Nós não entregamos toda a adoração a Jesus que Ele merece. Nós não nos prostramos diante dEle. E também nós aprendemos, meus irmãos, que apenas gostar de Jesus não é suficiente. Você apenas gostar de ouvir a palavra de Deus, você apenas achar bonito Jesus, não é suficiente. Ou Jesus é tudo para você, ou Ele é extraordinário, ou Ele é o Filho de Deus, ou Ele não pode operar na sua vida, ou Ele não pode nem te salvar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós sermos salvos. Sem fé, inclusive, a ira de Deus permanece sobre nós. João 3,36 vai dizer isso. Não adianta você vir à igreja e achar tudo que está acontecendo aqui é bonito.
Você tem que dar a honra e a fé que Jesus merece que você dê a Ele, porque Ele é o Filho de Deus, Ele não é apenas o filho do carpinteiro. Nós temos que tomar cuidado com o perigo da incredulidade, da gente não começar a se afastar de Deus, não dando a honra que Ele merece, e daí a gente começa inclusive a relativizar a Bíblia. A gente começa a deixar de crer inclusive que a Bíblia é a própria palavra de Deus. A incredulidade ela brota no nosso coração com pequenas coisas. A gente começa não dando a honra que Jesus merece, a gente começa não nos maravilhando com a palavra de Deus mais, a gente começa a vir para um culto e ficar olhando para o teto, dorme na hora da pregação, a ponto que nós vamos deixando, a nossa fé vai esmorecendo. O perigo do desprezo, tratarmos Jesus como alguém comum. Mas não, meus irmãos, Ele é extraordinário. Ele não é apenas um carpinteiro. E uma curiosidade aqui: Jesus tinha irmãos, certo? A família de Jesus era grande. Ele tinha irmãs. E mesmo esses irmãos que não creram, depois diz que Tiago e talvez Judas creu no Senhor Jesus. Esse Tiago se converteu depois. Mas veja que o catolicismo romano ensina o quê? Que a mãe de Jesus permaneceu perpetuamente virgem. Nós vemos que a Bíblia não ensina isso. Que ela com José depois se casaram e tiveram filhos. Eles tentam defender essa doutrina para dizer que Maria foi sem pecado. Mas se ela casou e teve filhos no casamento, isso não é pecado, certo? Mas nós vemos aqui que não, Maria não ficou sem ter relações sexuais com José. Maria teve irmãos, Jesus teve irmãos, filhos de Maria e José. Eles vão dizer que a Bíblia chama de irmãos primos. Mas está muito claro aqui que Jesus tinha irmãos. Amém? Meus irmãos, então, seguindo agora, nós vemos que Jesus está admirado da incredulidade deles. Vai dizer agora que Jesus ele começa a enviar os seus primeiros discípulos, ou seja, aqueles que creem, chega uma hora de serem enviados. Porque esses discípulos que nós estamos vendo aqui, que foram enviados agora, os 12, é interessante que Jesus envia eles de 2 em 2. Uma questão óbvia de logística, né? Se você está com alguém para te ajudar na missão, se você está sozinho pode ser mais perigoso. Esses 12 aqui são aqueles que nos mostram quem creu em Jesus. Esses discípulos, você vai lembrar, são aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. Mateus, por exemplo, que estava na coletoria, lembram quando Jesus chama ele? Diz que ele deixa tudo na coletoria, deixa tudo no seu trabalho e segue Jesus. Os discípulos eram assim, os pescadores, lembram? Eles deixam tudo para lá e seguem Jesus. Eles não tratam Jesus como alguém ordinário. Eles tratam Jesus como de fato o Filho de Deus, alguém extraordinário. E nós vemos então, irmãos, que há uma hora que, depois que Jesus nos chama, aqueles que creem em Jesus ensina eles fizeram um discipulado com Jesus. Vai chegar uma hora que Jesus precisa te enviar. Ele te chama, você crê. Ele te ensina, Ele te prepara, Ele te dá um discipulado, que nós chamamos assim na igreja. E chega uma hora que esses que creem agora precisam ser enviados. Esse é o processo natural, meu irmão, da fé cristã. É um processo natural e saudável de todo cristão. Você é chamado por Jesus, você aprende a palavra de Deus, mas agora você é enviado por Deus. Se você não chega na maturidade em 3, 4, 5 anos de ser enviado, você ainda precisa voltar ao leitinho espiritual. Você ainda talvez não entregou tudo para o seu Senhor. Você ainda talvez não teve interesse em ser discipulado, em aprender a palavra de Deus. Mas esses agora são enviados, são os primeiros discípulos enviados. E diz que Jesus dá autoridade para eles. Veja, irmãos, que a obra de Deus é uma obra de uma batalha espiritual, que eles recebem autoridades sobre os espíritos imundos.
A obra de Deus é essa batalha espiritual. Veja que Jesus manda eles entrarem nas casas, entrarem nas aldeias, ou seja, as casas sem Cristo, as cidades sem Jesus, elas estão cheias de demônios. Uma família, nós podemos ver famílias inteiras onde há muita confusão, há muita intriga, há muitos problemas, onde os próprios demônios governam aquela família. Há uma batalha espiritual nessa missão. Mas aqueles que Jesus envia, eles têm autoridade espiritual contra esses demônios. Diz que Jesus dá essa autoridade para eles. Eles devem entrar nas casas. Se alguém os receber, dê hospitalidade para eles. Eles devem ficar naquela casa. Diz que eles não devem levar muita coisa. Olha o versículo 8: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. O que Jesus quer ensinar para eles? Quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, quando a gente se dispõe a ser enviado, Jesus vai prover o que é necessário. Jesus, ele vai estar conosco, ele prometeu que estaria conosco na missão, e ele vai prover para os seus discípulos aquilo que é necessário. E veja, meus irmãos, que eles não estavam totalmente preparados ainda. Jesus ainda caminhou com eles outros anos, eles não estavam preparados. Assim somos nós quando nos dispomos a fazer a obra de Deus, ninguém aqui está totalmente pronto. Mas nós temos a certeza que Jesus vai prover para nós aquilo que nós precisamos. Ele vai abrir portas. Diz que se alguém recebesse eles numa casa, eles deviam permanecer naquela casa. Ou seja, quando você se dispõe a servir a Deus, quando você se entrega ao Senhor Jesus e à obra de Jesus, Ele vai prover o que você precisa. Amém? Amém, irmãos? Vamos tratar a palavra como extraordinário, hein? Quando a gente se dispõe, Ele vai prover para nós. Ele fala para os seus discípulos: casas vão receber vocês, permaneçam ali. Não levem muita coisa, não levem nenhuma bolsa, porque o que vocês precisarem no caminho, eu vou prover para vocês. E veja o perigo da incredulidade também na missão. Olha o versículo 11. Alguém lê para mim em voz alta, por favor. Vou tomar minha água. Veja o perigo da incredulidade no coração do homem. O que vai acontecer na missão? Alguns não vão nos receber. Tem pessoas que não vão querer ouvir a palavra de Deus. A nossa missão é assim, irmãos. Nós pregamos o Evangelho, mas muitos não vão querer receber. Por quê? Por causa da incredulidade que mora no coração do homem. O nosso coração é incrédulo. Se não for Deus, pela sua graça, pelo Espírito Santo, nos dar um coração de carne, nos dar a fé, nós nunca creríamos no Senhor. Então Jesus prepara os seus discípulos, fala: olha, vocês vão entrar em algumas casas que eles não vão querer ouvir vocês. E veja que Jesus manda para eles o quê? Não insistam, sacode a poeira do pé. Um ato simbólico de que deixa isso para lá e vai para outro lugar. Eu estou precisando disso, porque às vezes eu quero insistir, eu quero que as pessoas cheguem até Cristo, mas parece que já é o tempo de sacudir a poeira, mas eu quero continuar ali, porque tem pessoas que deixam claro que elas não querem o Senhor Jesus. Eu preciso de um discernimento melhor. A Sharon às vezes é esse meu termômetro. Minha esposa, ela fala: Gabriel, essas pessoas não querem Jesus, parte para outro. Será que o seu coração é assim? Eu não conheço todos que entraram aqui hoje. Seu coração está aberto para receber a palavra de Deus? Seu coração está aberto para receber Jesus como o extraordinário, como o Filho de Deus, o Salvador? Como Maria, que quando Jesus chegava na casa dela, diz que ela se prostrava perante Jesus.
ao perigo da incredulidade, meus irmãos. E veja que a missão deles, no versículo 12 é: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. A mensagem do Evangelho sempre envolve arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus. A mensagem era essa, e a nossa mensagem hoje não mudou. Nós devemos pregar essa mesma mensagem: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Salvador que te ama e te recebe de braços abertos. Essa é a mensagem do Evangelho. Os apóstolos pregavam isso, a igreja deve pregar a mesma mensagem. Essa é a mensagem que Jesus mandou. Veja que eles deviam levar esse óleo para ungir os enfermos. Esse óleo, meus irmãos, ele era usado. Nós temos um entendimento errado sobre esse óleo, que é de ungir as pessoas, ungir coisas. Não é isso. O óleo naquela época ele era usado para tratar feridas das pessoas. Tinha um cunho medicinal. Lembram quando o bom samaritano encontra um homem caído, diz que ele usa o óleo para curar as feridas daquele homem caído, mostrando para nós que na missão não é apenas pregar, não é apenas expulsar demônios, mas é também, às vezes, ajudar as pessoas nas suas necessidades, nas suas enfermidades, de acordo com aquilo que a gente pode. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão que um dia todo aquele que creu vai partir para essa missão. Ninguém é chamado apenas para vir para Jesus e não fazer nada. Nós somos chamados para, como esses discípulos, vir até Ele, aprender dele, para que um dia Ele possa nos enviar. Meus irmãos, que essa noite então nós possamos crer, para que Jesus possa fazer grandes coisas na nossa vida. Que o pecado da incredulidade não venha alcançar o nosso coração hoje. Que quando Jesus volte, como Ele perguntou em Lucas 18:8, Ele possa achar fé no nosso coração. Que a gente possa viver crendo no Senhor e a gente possa passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para que quando Jesus vier, Ele ache fé no coração deles. Porque esse mundo, irmãos, ele quer nos roubar a fé no Senhor Jesus. A cosmovisão desse mundo é que nós não confiemos em Deus, que nós confiemos nos bens, que nós confiemos nos médicos, que nós confiemos no nosso próprio braço. Mas o chamado é que nós depositemos toda a nossa fé, toda a nossa devoção ao Senhor Jesus, porque Ele é digno, porque Ele não é apenas o filho do carpinteiro, Ele é o Filho de Deus. Nós não podemos tratar algo extraordinário que é o nosso Salvador. Você crê hoje que, como diz em Apocalipse, que Jesus anda no meio das igrejas? Jesus ele fala em Apocalipse: eu ando no meio das igrejas, eu conheço as tuas obras. Será que a gente crê mesmo que Jesus, pelo Espírito Santo, está passeando aqui no nosso meio hoje? Crê mesmo? Então a nossa atitude para com Ele teria que ser um pouco mais de devoção. Você crê que essa palavra é a palavra de Deus, e quando essa palavra é pregada, é Deus que está falando? Então nós devemos crer e não apenas nos admirar dessa palavra. Cuidado com a incredulidade, meus irmãos. Que a gente não possa, como esses homens, dizer que eles escandalizavam em Jesus, que Jesus não venha ser para nós uma pedra de tropeço, mas que Ele venha ser a pedra angular da nossa salvação. Que a gente venha tratar Jesus como Ele merece, com total devoção e adoração. Mas eu quero perguntar também, e aí? Você que já está sendo ensinado, você que já entregou sua vida para o Senhor Jesus, Jesus pode te enviar? Nós podemos fazer hoje aqui duplas, para que essa semana você vá à casa de alguém falar do Evangelho para ela. Se nós fizéssemos aqui hoje duas duplas, fulano vai com fulano, Jesus poderia te enviar essa semana?
para entrar numa casa que provavelmente está ali talvez destruída, entrar numa casa que as pessoas ainda não entregaram a vida para Jesus e precisa que os seus discípulos vão lá falar dele, vão lá orar, vão lá, se preciso for, expulsar demônios. Jesus pode te enviar essa semana. E não se esqueça, meus irmãos, que os próprios parentes de Jesus precisavam crer. Os próprios parentes de Jesus precisavam crer nele. Talvez a principal casa que nós estamos precisando ir é na nossa casa, porque os nossos parentes também precisam crer em Jesus para que eles sejam salvos. Não há salvação fora de Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Talvez você está pensando assim: aonde que eu vou pregar o Evangelho? Aonde que eu vou ser enviado? Talvez os seus parentes precisam ouvir o Evangelho essa semana. Precisa que você vá lá. Meus irmãos, esse é o nosso Senhor. Eu quero orar por você agora. Talvez a sua fé ao longo dos anos